tem alguma tatuagem da qual você se arrepende? Deixa eu pensar. Ainda não, eu gosto de todas as minhas tatuagens. Todas que eu fiz não foi pensadas, praticamente eu chego lá já... Na verdade, eu chego lá pensando em uma e eu vejo outra e faço. Mas eu gosto de todas elas. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Eu tenho. Na verdade, é porque assim, eu era cristão. Eu ainda tenho algumas coisas cristãs, algumas referências cristãs na minha vida. A minha família é. E aí eu tenho aqui um símbolo daquele peixe do cristianismo. E aí eu, sei lá, não gosto mais dele. Eu não tenho nada contra o cristianismo. Tenho um pouco coisa. Tenho, sim, um pouco contra o cristianismo. Mas, assim, eu tiraria. Assim, eu penso em, quem sabe, um dia fazer algo que complemente, mas que ele esteja ali, mas que eu... né, que ajude a melhorar ele um pouco. Puta, eu pensei nisso hoje. Eu tenho uma tatuagem, essa aqui, ó. Eu tenho essa estrela aqui. Eu não sei porque ela foi a segunda. A primeira foi essa aqui que eu fiz em homenagem pra minha mãe e pra minha irmã. E essa aqui eu fiz, sabe, fogo no rabo? Eu tenho uma aqui na lateral do quadril que eu fiz em homenagem à minha mãe e minha avó, com as datas de nascimento delas. Só que passou um tempo, elas ficou muito grossas, sabe? Aí, se eu puder, eu vou cobrir. Mas acho que só essa mesmo. Eu tive uma que eu me arrependi, mas eu já cobri. Foi a primeira que eu fiz. Eu tinha 14 anos. E assim, foi muito supetão. Minha irmã fez 18 anos e resolveu fazer uma tatuagem. E eu fiquei com muita inveja. E aí fui no tatuador com ela, mentindo que eu já tinha 18 anos. E aí eu só tinha R$20. E ele fez assim, por esse valor eu vou fazer uma tatuagem aqui pra você. Vou fazer um desenho muito legal. Só que, nossa, ele fez um sol com a cara bem feia, sabe? A cara do sol, parecia que tava irritado, assim. E fez, aí eu achei linda, né? Fiquei maravilhada, minha primeira tatuagem, mas depois, a primeira oportunidade que eu tive, eu cobri. Eu tenho. Não porque... não porque eu não gostei do significado, mas é porque eu não pesquisei muito antes de fazer e eu fui no mais barato, e às vezes o mais barato não é o melhor, e aí ficou um pouco desagradável, assim, o traço, ficou um pouco grosso, não ficou do jeito que eu esperava, aí eu me arrependo. Tem uma tatuagem no ombro que eu tô consertando. Tô fazendo um trabalho de geometria pra poder cobrir, já faz alguns anos. Tem um ursinho segurando um outro ursinho, que eu gostei bastante, porque eu fui em uma pessoa especializada em desenho, só que eu queria uma escrita. E se a pessoa é especializada em desenho, ela não vai fazer uma escrita muito interessante. Aí era pra estar escrito: metade de todo amor que eu tenho foi você que me deu, mas quase não dá pra ler, porque parece só um borrão um pouquinho grande. Um tempo atrás, né, era uma mistura entre rosas, um corvo abaixo dessa simetria aqui, e deu errado. Deu errado, super errado, o rapaz não era profissional, infelizmente, né? Agora eu tô cobrindo. Se não der, eu não faço ideia do que eu vou fazer da minha vida. Que eu me arrependo não muito. É porque ela é meio zoada, foi tipo a primeira tatuagem, sempre é meio zoada, assim, mas... vai ficar aqui pra eu lembrar que pessoas jovens não devem fazer tatuagens. E eu tenho também uma no punho que vou cobrir em breve, mas ela é mais discreta. É o W, que é a letra de um ex-namorado meu, mas eu fiz há bastante tempo. Eu até esqueço, na verdade, que eu tenho ela, né? Só lembro quando alguém pergunta. É uma que eu tenho aqui no braço, que eu fiz logo quando eu saí de casa, com 19 anos. E tá escrito Set Me Free. Era pra ser uma criança, como se tivesse sido uma criança que desenhou, só que eu acho que o tatuador exagerou um pouquinho, aí ficou bem trash, assim. Mas tá aqui a história. Cicatriz. Cicatrizes? Não foi uma criança que caiu, que eu era muito caseiro, sabe? Ficava muito sentadinho no sofá vendo televisão. Tenho arranhões de gatos, né? Porque eu tenho muitos gatos. Mas nada muito sério, não. Só também da acne que eu tive, né? Tive um probleminha no rosto. Cicatriz eu tenho muitos, porque eu tenho problema de pele. Isso é muito engraçado, porque eu... às vezes, né, para voltar à língua portuguesa, a gente, às vezes, faz erros, né? E um erro que eu preciso sempre pensar antes de falar essa palavra é a palavra pintar, que tem na pele, e não dizer a versão masculina, né? Mas cicatriz eu tenho. Não dá nem pra reparar. Uma é interna, de uma cirurgia, e outra é no joelho. Eu levei uma paulada. Foi sem querer, do meu irmão, mas levei. E tinha um prego na ponta ainda. Minha infância foi bem
Bem legal, bem divertida. Cicatriz de mulheres no coração. Mas no corpo eu não tenho. Então, eu só tenho uma na coxa, que de quando eu era criança, que é grande, assim, vai de um lado ao outro. Que foi de um... Tava brincando com minha irmã mais velha e a gente passou no arame farpado, enrolou na perna. Mas outras que eu me lembro, não. Cicatriz eu tenho uma na panturrilha, mas eu não sei se... eu não me recordo. Eu não me recordo, porque provavelmente era bem criança. Mas é um corte mais ou menos desse tamanho, assim, bem pequeno. Tenho essa daqui, que é uma cicatriz quando era criança, né? Bem mais novo, a gente tinha poucos brinquedos. Aí, pela proximidade com o meu irmão, ele já mexia com coisas elétricas e tal. Tem aqueles ferros de solda para você soldar e tal. E a gente produzia os nossos próprios brinquedos. Muitas vezes pegava placa de rádio, de som, lâmpadas que tinha ali no rádio e colocava e implementava no carrinho, né? Que os carrinhos vinham bem sequinho, não era carrinho de controle, então a gente sempre improvisava montar carrinho de controle. Ali com o motorzinho da fita tape, arrancava, instalava no carrinho e fazia um carrinho de controle a partir daí. E esse aqui foi justamente fazendo um carrinho. Aí eu encostei o braço no ferro de solda e queimou. Eu tenho uma poligada. Quando eu era criança, a gente estava arrumando o jardim, né? E cortamos uma árvore. A gente estava cortando aqueles... outras partes pequenas, eu não consigo pensar na palavra, mas meu irmão estava cortando, eu me mudei no lugar errado, na hora errada, e ele cortou, eu peguei 10 pontos no dedo. Tenho cicatriz também no joelho, que é skate, né? Skatista desde os 13 anos de idade, hoje eu dei uma diminuída, mas andei de skate muito tempo, então skate... tá aí. Nossa, ralada de bicicleta, de sei lá mais o que. Além disso, acho que eu tenho uma na testa, eu bati a cabeça, eu estava trabalhador de UPS, né, carregando os caminhões, e eu estava baixando para pegar uma caixa, eu bati naquele negócio que carrega as caixas dentro do caminhão, né? Batia, tava escorrendo muito sangue. Muito sangue mesmo. Não sei se essa daqui do olho tá visível, mas eu tenho uma aqui e uma aqui também na testa. Acho que a maquiagem deve ter coberto. Mas foi um cachorro que mordeu quando era criança. Tinha uns 3 aninhos. E aí, na época, minha tia cuidava de mim. Ela tinha medo do cachorro lá que tinha na casa da minha avó. E é tipo, o cachorro saiu pra rua, ela me soltou. E o cachorro me atacou, ela saiu correndo e foi isso. Eu não tenho muitas lembranças, né? Eu tinha 3 anos. Eu só lembro, assim, de eu caindo no chão, aí pagou. Aí depois eu lembro que eu tava no hospital com as mãozinhas cheias de sangue, assim. Minha mãe apavorada lá. Não sei se foi o trauma, foi grande, a memória, né, cortou. Eu tenho uma nas costas, de quando eu era criança, eu tinha 9 anos. Eu tava na escola, e aí eu acho que era carnaval, alguma coisa assim, e aí as pessoas estavam fingindo que iam me empurrar. E aí numa dessas eu me assustei e caí de costas no vidro, aí o vidro quebrou, foi uma vergonha, era meu primeiro ano na escola. Eu fiquei morrendo de vergonha, aí eu tenho uma cicatriz pequenininha aqui. Não foi muito legal, mas tudo bem, aprendi a lidar. E eu tenho uma na perna, de quando eu era criança, eu tava pulando em cima de pedras, e aí eu pulei em cima de um mármore e ele quebrou. E aí cortou a minha perna completamente. Ficou um pouco grande.